Gente, abram a Bíblia lá em Apocalipse. Aleluia. Hoje o bicho vai pegar, amém? Nós vamos chegar no final dessa série com mais vontade ainda de querer conhecer mais e mais o Senhor, ser mais e mais cheios, amém? Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia aí. Olha aí, eita glória, a galera está trazendo Bíblia, é isso aí, gente. Traz Bíblia para a igreja, aleluia. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, amém? Enquanto você abre aí, Apocalipse é fácil, né, gente? Quem não achar Gênesis e Apocalipse, tá muito ruim de Bíblia. Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Enquanto você abre, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. João, que foi o responsável por escrever a carta do Apocalipse, por escrever o livro do Apocalipse, João, o discípulo, a Bíblia diz que ele está preso numa ilha, na ilha de Patmos. E Deus ele vem e traz revelação para o discípulo João, para aquele que era o discípulo amado. Ele mesmo escreve sobre ele, né? Ele fala que ele era o discípulo amado. E quando eu olho para João, eu falo assim, cara, João tinha uma ousadia. E que nós precisamos ter essa ousadia também. E João ele está num ambiente que não era favorável, era um ambiente extremamente ruim. João está preso. João sabia que dentre poucos dias ele seria martirizado. Mas mesmo assim, presta atenção no que eu vou falar para você. Mesmo assim, João não perde o desejo de queimar por Jesus. Aquele amor que um dia alcançou João, continua dentro do coração dele, mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis. Você já passou por uma situação difícil, sim ou não? Amém? Mas quando você passou por essa situação difícil, o teu coração continuou sendo um coração quebrantado, um coração desejoso por mais de Deus. João está preso, João sabia que poucos dias ele seria morto. Mas mesmo assim ele tem uma experiência extraordinária. Sabe o que eu aprendo? Nos dias difíceis da nossa vida, é uma oportunidade que Deus nos dá para termos as experiências que a gente nunca teve. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? Então não existe momento, não existe crise que Deus não possa se revelar a nós. Pelo contrário, quanto mais estiver difícil, mais Deus quer se revelar a você. Então eu não sei o que você está passando, cara, mas eu sei de uma coisa: se hoje você abrir o teu coração para aquilo que Jesus quer falar com você, a sua vida pode mudar de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Então olha só, e aí João escreve o Apocalipse, escreve o livro de Apocalipse. Só que no capítulo 2, Deus fala algo extraordinário ao coração de João. E ele começa a escrever cartas para as igrejas, para 7 igrejas. E João, ele escreve a primeira carta para a igreja de Éfeso. Depois ele escreve a carta para a igreja de Esmirna. Depois para a igreja de Pérgamo. Depois para a igreja de Tiatira. Depois para a igreja de Sardes. Depois para a igreja de Filadélfia. E por último, para a igreja de Laodiceia. Amém? Então imagina você recebendo uma carta. Porque nessa hora aqui João estava escrevendo uma carta para a igreja. E quando eu estava orando por essa noite, o Senhor colocou algo no meu coração, falando assim: filho, já pensou se você recebesse uma carta minha? E eu quero que você receba uma carta agora. Eu quero que você receba uma carta. E junto com essa carta, nós vamos ler essa carta juntos. Amém? Você vai receber uma carta. Vai passando, passa um bolinho assim na fileira para ir mais rápido. Que aí distribui mais rápido. Vai recebendo essa carta aí. Aqueles que já receberam a carta, tá aí, ó. Taguatinga, 28 de julho de 2024. Amém? Todos receberam? Tem alguém que não recebeu essa carta?
Aqui na frente. Isso. Agora eu queria que todos nós, em alto e bom som, todos nós, a gente venha ler esta carta. Amém? Então tá vendo essa linha aí? Prezado, você vai ler prezado Bruno. Amém? Você vai ler prezado Gessé, prezado Luciano. E nós vamos ler essa carta. Amém? Estão preparados? Então vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. Prezado Bruno, conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizer, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te esse conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você tem ouvidos, compreenda o que eu estou querendo te revelar. Atenciosamente. Amém? Você vai pegar essa carta, chegando em casa você vai colocar o seu nome. Amém? E ela vai ser um memorial desse dia aqui. Quando João escreve para as igrejas, ele escreve para essa igreja de Laodiceia. Esse texto está aí em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Tá bom? Do versículo 14 ao versículo 22, é essa carta, que um dia o Espírito Santo mandou João escrever para a igreja de Laodiceia. E quando eu estava orando, eu estava pensando, e eu queria que você refletisse comigo hoje aqui. Será se essa carta não seria uma carta que talvez eu ou você receberia do Espírito Santo? É pesado, não é? É muito pesado essa carta. Mas quando eu olho para tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu fico pensando, cara, que a nossa geração é uma geração que tem tudo para ser uma geração cheia do Espírito Santo. É uma geração que tem tudo para poder viver algo extraordinário da parte de Deus. Mas será que as nossas atitudes, será que tudo aquilo que a gente tem escolhido, muitas vezes a gente, ao invés da gente estar queimando por Jesus, a gente não está com uma vida mediana, a gente não está com uma vida meia morna. Sabe, eu não sei você, mas quando o Espírito Santo fala ao meu coração, ele fala de uma forma que me coloca numa situação que eu falo assim: Jesus, eu quero ser melhor. Porque a gente acabou de cantar uma canção aqui que fala pai, paizinho. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama tanto, por isso Ele nos corrige. Você está aqui em nome de Jesus? Deus, Ele é um Deus que te ama tanto, que Ele te ensina a cada dia ser uma pessoa melhor. E o interessante é que Laodiceia, essa igreja, só trazendo aqui um contexto histórico, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre a cidade de Colossos e a cidade de Herópolis. E é interessante porque essa geografia, ela tem muito o que dizer. Por que João escreve para Laodiceia? Porque quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente vê Jesus reunindo com pessoas do campo, e quando ele se comunica com essas pessoas do campo, ele fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira,
Meu pai é o agricultor. Ou seja, ele falava de uma forma que as pessoas iriam compreender completamente. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? E aqui João, quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, ele coloca algumas coisas que quando eles receberam e quando eles leram, eles se identificaram. Por quê? Porque quando Jesus comunica comigo e com você, Ele conhece o nosso coração, amém? É por isso que Ele fala de uma forma comigo, Ele fala de uma forma com Vinícius, Ele fala de uma forma com a Vitória, com Gessé, Ele fala de formas diferentes. Por quê? Porque Ele sabe como Ele irá se revelar a nós para que a gente tenha esse conhecimento. E quando João escreve para a igreja de Laodiceia, olha só que contexto interessante. Colossos era tido, aquela região ali, aquela geografia, era reconhecida como uma geografia que tinha fontes de águas frias, de águas geladas. Então era uma região que quando as pessoas cavavam, a água brotava e essa água era muito gelada. Só que Hierópolis já era diferente. Hierópolis era uma cidade que era uma cidade igual Caldas Novas. Quantos já foram em Caldas Novas? Aleluia. Era tido como uma cidade que tinha águas quentes, brotavam águas do solo fervendo. Hierópolis tinha essa característica. E Laodiceia ficava onde? Como eu falei lá no início, ficava no meio, entre Colossos e Hierópolis. E a história diz que a água que vinha para Laodiceia, porque era uma região que não tinha muita água, e já Hierópolis e Colossos era abundante em suas águas. Só que Hierópolis tinha águas termais e Colossos tinha água gelada. E a história diz que foram construídos, eu sabia que eu não ia lembrar essa palavra, é aqueduto ou aqueduto? Aqueduto, obrigado, aleluia. Foram construídos aquedutos para fornecer água para Laodiceia. E aí imagina, pegando água gelada de Colossos, a água quente de Hierópolis, o que chegava na cidade de Laodiceia? A água o quê? Morna. É por isso que João escreve para Laodiceia e fala assim, olha, seria muito bom que vocês fossem quente ou frio. Por quê? Porque como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. Quem aqui já tomou água morna? Eu já tive uma experiência de tomar água morna. Dá ânsia de vômito na hora. E agora eu fico pensando, e eu queria que vocês pensassem comigo. Por quê? A igreja de Laodiceia, Deus ele fala que tem desejo de vomitar. Sendo que outras igrejas também faziam coisas terríveis. Se você for ver a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que eles perderam o primeiro amor. Olha que coisa terrível, sim ou não? Mas Deus não fala que vai vomitar o povo da igreja de Éfeso. Uma coisa terrível na vida de uma pessoa que um dia teve um encontro com Jesus é perder o primeiro amor. E eu quero declarar em nome de Jesus, cara, se você está aqui e você olha e fala, ai Jesus, eu perdi o primeiro amor, está repreendido. Deus vai restaurar isso em você, em nome de Jesus. Só que Deus não fala para a igreja de Éfeso, que está a ponto de vomitar porque eles perderam o primeiro amor. Quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, ele fala assim, olha, o problema de vocês é que vocês estão envolvidos com prostituição. E aí você vai ver que para cada carta, cara, Deus ele fala dos problemas e das qualidades. A única carta que ele fala de qualidade é a igreja de Filadélfia, que ele só elogia. Ele só elogia Filadélfia. Mas a igreja de Pérgamo, ele fala assim, olha, vocês estão envolvidos em prostituição. Mas Deus não fala que essa igreja ele está a ponto de vomitar. Quando ele escreve para a igreja de Sardes, ele fala assim, olha, vocês parecem que vivem igual The Walking Dead. Vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. O Espírito Santo escreve
para a igreja de Sardes e fala assim: olha, vocês parecem zumbis, estão vivos, mas quando eu sondo o coração de vocês, vocês estão mortos. Mas mesmo assim, para essa igreja, o Senhor não fala que está a ponto de vomitar eles. Sabe o que eu entendo, cara? Muitas vezes, que a gente corre o grande risco de sermos cristãos, que ao invés de queimarmos por Jesus, de sermos quentes, a gente se tornar um cristão morno, é quando a gente perde a nossa intensidade. Eu vou repetir. É quando você perde a sua intensidade. Sabe quando você tinha desejo e amava reuniões de oração? Aonde se perdeu? Cadê essa intensidade? Muitas vezes a gente olha, cara, para a geração passada. A gente até segue no Instagram páginas que fica fazendo memes de igrejas que muitas vezes, né, a gente olha e fala assim: cara, por que isso? A gente até discorda muitas vezes. Mas deixa eu te falar, uma da característica, cara, da geração passada, sabe o que era? Era intensidade. A galera era intensa. A galera rodava no manto. Entendeu? A gente pode até questionar a teologia, a gente pode questionar algumas coisas, mas a gente não pode deixar de observar o quanto essa galera era intensa. Culto terminava, a galera continuava rolando, girando no manto. Vocês estão aqui em nome de Jesus? E hoje, sabe, orando por esse culto, eu senti literalmente o Espírito Santo falando comigo: Bruno, fale para a minha igreja sobre intensidade. Nós precisamos ser intensos, cara. Porque se a gente não for intenso, a gente corre um grande risco dessa carta, de verdade, ser uma carta para mim e para você. Isso daqui é a palavra de Deus, é o Evangelho. Isso não é brincadeira, querido. Vocês estão aqui em nome de Jesus. O meu papel aqui é falar a verdade para você. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja quente. Vira para o teu irmão e fala assim: você não tem opção de ser frio. Você não tem opção de ser morno. Fala para ele aí. A única opção que você tem é de queimar por Jesus. É de ser quente. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui para poder restaurar a sua vida espiritual, cara. Você vai sair daqui mais quente, em nome de Jesus. Toda mordidão na sua vida vai cair por terra hoje. E você vai voltar a ser aquela pessoa intensa em Deus. Parou de orar, parou de ler a Bíblia. Parou por quê? E aí muitas vezes a gente fica: ah, Deus, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Vamos olhar a história bíblica de todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo. O que elas faziam? O que elas se dispunham a fazer? Cara, a Bíblia fala que os primeiros discípulos, quando Jesus fala assim: ó, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. Eu fico imaginando um falando assim: cara, passou um dia, mas não vamos parar não, vamos continuar orando. Se Jesus falou, vai acontecer. Amém? Qual foi a última promessa? Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Qual foi a promessa de Deus que você esqueceu? Qual foi? Por que você não busca em intensidade, falando: Deus, um dia o Senhor falou isso comigo e eu vou viver essa promessa? Qual foi a promessa que você esqueceu? Aqueles discípulos não esqueciam do que Jesus tinha falado para eles. Ah, se Jesus falou que nós precisamos ficar reunidos, nós vamos ficar reunidos. Porque um dia vai vir do alto um tal de Espírito Santo. Porque até então eles não sabiam. Até então eles não tinham vivenciado. É Deus falando para um homem, falando assim: olha, você vai construir um transatlântico. Construir um transatlântico nos nossos dias é fácil.
A gente já viu chuva, mas Noé nunca tinha visto chuva cair na terra. Como construir um navio sem ter visto chuva cair? Intensidade. Porque todas as vezes que Deus fala ao nosso coração, cara, Ele mesmo gera uma fé em nós, para a gente começar a crer nas maluquices que muitas vezes Ele coloca dentro da gente. Você está aqui? Amém? Tem pessoas que falam assim, eu não vou casar mais. Deus está falando para você, se é uma promessa, vai cumprir, você querendo ou não. Mas você precisa, a partir de hoje, voltar a acreditar naquilo que Deus um dia falou com você. Amém, gente? Faz sentido isso? Nós precisamos ser uma geração intensa em Deus. Quando a gente se reunir como igreja, cara, nós precisamos ser intensos. O Luan acabou de me contar ali atrás, falou assim, pastor, e felizão. E eu acho massa o que Deus está fazendo na vida desse menino. Ele falou assim, pastor, sexta-feira eu comecei a falar em línguas. Sabe o que é isso, cara? Sabe, é valorizar aquilo que Deus está fazendo. Tem pessoas que parou por quê? Você parou de falar em línguas por quê? Você parou o teu ministério por quê? Cadê a intensidade? Gente, em nome de Jesus, ou a gente começa a entender que o Evangelho é sobre intensidade, ou a gente corre um grande risco de chegar na nossa casa uma carta. Mas vamos para o texto bíblico. A Bíblia diz, eu conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só que olha só, o que essa galera falava. Coloca para mim aí, Apocalipse 3:17. Olha só o que essa galera, eles falavam. E ainda dizes, olha só, eles falavam isso, eu estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais. Ei, vocês estão aqui em nome de Jesus? E não preciso de mais, contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vocês conseguem compreender e fazer uma relação desse texto bíblico com a nossa geração? Uma geração que busca apenas as suas coisas. Uma geração que busca uma autossuficiência. A gente liga o jornal, a gente vê coisas falando sobre isso. Uma geração que busca o tempo todo se engrandecer. O tempo todo estar num status. O tempo todo ter uma rede social com milhares de seguidores. Porque são os meus seguidores. Vocês conseguem compreender esse texto bíblico? Com uma realidade que nós vivemos hoje, no século 21. Depois de mais de 2000 anos. Isso aqui é muito contemporâneo, cara. E era uma galera que tinha muitas coisas, mas não tinha o principal, o temor do Senhor. Tinha muitas conquistas, mas não tinha o principal, a intimidade com o dono de todas as coisas. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Sabe o que eu e você nós precisamos para não sermos mornos? Nós precisamos redefinir o que é riqueza. Vou repetir. Para que eu e você não seja uma pessoa morna, nós precisamos redefinir o que é riqueza. O que é riqueza para você? Diante do texto bíblico, nós precisamos redefinir.
E eu não estou aqui com um discurso de miséria, não. Eu estou aqui falando para você que muitas vezes você corre atrás de conquistas, mas o seu coração está lá. E aí é o problema. O problema não é você conquistar, o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ser rico. Eu já quero profetizar, você vai ser rico em nome de Jesus. Amém? Mas quando Deus te entregar isso, qual vai ser a sua riqueza? Estranho, né? Mas é para fritar a tua cabeça mesmo. É para você pensar o que Deus vê e valoriza como riqueza. É por isso que aquele discípulo, que a Bíblia fala que era um jovem o quê? Um jovem o quê? Rico. Jesus, quando encontra com ele, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para poder seguir o Senhor? Para ser um discípulo? Aí Jesus fala o que para ele? Vende tudo. O que Jesus estava falando? Jesus estava tentando ressignificar no coração daquele jovem rico o que era riqueza. Aí Jesus fala assim: olha, vende tudo, dá aos pobres, e aí você me segue. Qual a atitude do jovem rico? Ele não segue. Por quê? Porque o coração dele estava nessa riqueza, que a Bíblia fala que a traça vai comer. Aí Jesus vira para os outros e fala assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ah, pastor, então riqueza é do diabo? Não. Riqueza é de Deus. Mas o teu coração não pode estar nessa riqueza. Você está aqui? Amém? Jesus falou muito sobre essa questão. Por quê? Porque a riqueza que Deus tem para nós, posso te falar? Qual é a maior riqueza que você pode ter na tua vida? Sabe qual é? Um relacionamento de intimidade com o Senhor. Você está aqui? Essa é a maior riqueza. Essa é a maior riqueza que eu e você, nós precisamos ter, cara. Então, para a gente não ser morno, para Deus não vomitar a gente, nós precisamos redefinir o conceito de riqueza. Amém? E aí a Bíblia fala assim, olha: contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aí no versículo 18, coloca para mim, por favor. Olha só, 18. Portanto, ofereça este conselho. Olha o conselho de Deus para nós. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Nós acabamos de falar sobre redefinir o que é riqueza. Sabe por quê, cara? Deus, ele não tem problema com riqueza. Jesus está falando assim, olha, eu ofereço para vocês, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica nessa neura, sabe, nessa busca louca por riqueza, por conquistas e tal. E isso nos tira o foco. E aí Jesus está falando assim, sabe por que eu não tenho problema? Porque esse ouro que você está doido para poder conquistar, quando você chegar na eternidade, você vai pisar nele. Porque aqui, as ruas são de... Meu Deus do céu. Você está aqui em nome de Jesus? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí ele fala assim, ó: roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. O que que te cobre, cara? O que que te cobre? Sabe por que João escreve isso, roupas brancas? Porque em Laodiceia era um lugar extremamente próspero. Por isso que eles falavam que eles não precisavam de nada. Em Laodiceia foi construído uma fábrica gigantesca, uma loja de tecidos.
E lá em Laodiceia, segundo os historiadores, segundo Flávio Joséfo, ele afirma que em Laodiceia foi as primeiras pessoas a inventarem um tecido na cor preta. E eles se gabavam por isso, por ter feito uma tintura preta, por ter feito algo que até então ninguém tinha feito. E aí João, por meio do Espírito Santo, fala para eles assim, ó: adquira de mim roupas brancas. O que te cobre? O que está sobre você? O que está escondendo a sua nudez? Será se você está revestido com o poder de Deus? Ou você está revestido com coisas que o seu próprio braço te proporciona? Porque somente esse revestir, por isso que a Bíblia fala, revesti-vos do Espírito. Porque só Ele pode tirar a nossa nudez. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? E aí ele fala assim, olha: para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possa enxergar o quê? Claramente. Sabe o que falta para a nossa geração? Sabe por que muitas vezes a gente se torna cristãos, me desculpe cara, mornos? Porque a gente ainda não conseguiu enxergar da forma que Deus quer que a gente enxergue. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele tem a revelação do Espírito, ele fala assim, ó: já não vivo mais eu já não enxergo mais como Paulo, eu enxergo agora com a visão de Cristo. É por isso que você precisa valorizar, cara, aquilo que Deus está fazendo com você. Sabe por quê? Porque já pensou se Deus fosse enxergar da forma que a gente enxerga? Deus já teria desistido da gente. Porque a gente desiste de pessoas. Já pensou se Deus enxergasse como a gente enxerga? Por que casamentos são desfeitos? Porque eles deixam de enxergar com a ótica do céu e começam a enxergar com a ótica da terra. Aí, querida, em nome de Jesus, quem é casado aqui, levanta a mão. O dia que você começar a enxergar apenas com a ótica do natural, infelizmente o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Mas se todos os dias você falar assim: espera aí, eu adquiri esse colírio que um dia o Espírito Santo colocou no meu olho. E a partir de agora eu já não enxergo mais com uma visão apenas natural. Eu enxergo agora com a visão do céu. Amém? É por isso que diante de situações difíceis que você enfrenta na tua casa, Deus, Ele te dá oportunidade de enxergar de uma forma diferente. Não sei porquê, mas eu sinto no meu espírito, cara, para poder falar para alguém aqui nessa noite, que a sua visão está embaçada. Mas hoje eu vejo como se fosse a mão do Senhor mesmo, com um colírio, pingando no teu olho, para que você comece a enxergar da forma que Deus quer que você enxergue. Amém? Não há nada impossível para Deus, a Bíblia diz isso. Para os homens existe um impossível, mas para o Deus que você serve, cara, nada é impossível. Amém? E para a gente caminhar aqui para o fim, a Bíblia diz assim, olha, versículo 19, coloca para mim, por favor. Olha só que versículo lindo. Eu repreendo e corrijo a todos quantos? Quem é amado por Deus aqui? Sê, pois, diligente e arrepende-te. Versículo 20, 19, né? 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cara, que os nossos corações hoje estejam abertos para o Senhor entrar em nome de Jesus, amém? Essa palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra que eu quero que você reflita. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja quente, cara. Eu não quero que você seja morno. Porque frio, deixa eu te falar, você não tem essa opção mais. Amém? Por mais que o diabo vai tentar todos os dias colocar uma frieza no teu coração, a minha oração é para que o Espírito Santo te convença e que você seja quente o tempo todo. Porque o diabo, cara, que é o inimigo da nossa alma, ele vai tentar todos os dias trazer para dentro de nós uma frieza. É uma luta. Todos os dias a gente precisa se alimentar da palavra, amém? Todos os dias, cara. Porque isso vai fazendo com que o fogo, que a Bíblia diz que o fogo iria arder continuamente no... Me ajuda? O fogo arderia continuamente no altar, diga altar. E a gente já aprendeu aqui em outras ministrações, que o altar hoje, não é esse treco aqui de ferro e concreto, amém? Você não precisa tirar sandálias para poder pisar no altar, aleluia. Você está aqui? Porque o altar hoje somos nós. Hoje nós carregamos a presença de Deus. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Antigamente o altar tinha um véu que separava, aonde tinha um véu aqui e a arca da aliança estava atrás do véu, onde era a representação da presença de Deus. Depois de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então hoje nós somos esses altares. Amém? E pastor, como é que eu coloco? Como é que esse fogo ele vai arder continuamente? A Bíblia diz, Luan, que nós somos responsáveis por colocar lenha no altar todos os dias, para que esse fogo aumente a cada dia mais. E lenha é a tua vida com Deus, é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura da palavra. É o seu coração desejoso por mais das coisas de Deus. E isso vai te alimentando, isso vai te aquecendo. É você participar de grupos que vai te impulsionar a ser melhor. Amém, gente? É por isso que eu louvo a Deus, cara, porque a maioria de vocês hoje fazem parte, sabe, de uma estrutura aqui da igreja, de um ministério. Estão pertos. Eu tenho um grupo de homens que a gente se reúne toda quarta-feira. Toda não. Tem uma outra que a gente não se reúne. Mas a gente está quase toda semana se reunindo. Sabe por quê? Porque são pessoas que falam assim, pastor, eu quero mais. E como é bom, cara. Né? Quando a gente não tem, os meninos me mandam no particular, pastor, poxa, não vai ter. E eu acho isso massa, cara. Por quê? Porque são pessoas que estão queimando, sabe? São pessoas que estão falando assim, eu preciso colocar lenha na fogueira, porque eu quero que esse fogo aumente mais, porque um dia eu decidi ser quente. Amém? Você, homem, quer participar? Me procura no particular. Eu não vou chamar ninguém. Amém? Porque tem que ser uma decisão, tem que ser uma escolha. E para a gente orar, eu quero que... Coloca para mim, 2 Crônicas 25, 1 e 2, para a gente orar. 2 Crônicas 25, 1 e 2. Olha só o que esse texto diz, vamos refletir nele aqui, ó. Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava, esse nome aí, Jeodã, e era cidadã de Jerusalém. Versículo 2. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração.
Pesado, né? O cara era rei. O cara governou durante 29 anos. E olha só o que a Bíblia diz sobre ele. Ele fez tudo o que era correto e agradável diante dos olhos de Deus. Entretanto, o coração dele não era sincero. Pode falar? Você pode estar aqui todo domingo cultuando a Deus e o teu coração não está sendo sincero diante dele. Você pode participar de um ministério, você pode estar servindo na igreja, você pode estar até orando aqui em cima do altar, você pode estar até tocando, você pode estar até pregando, e o seu coração não está sendo sincero diante de Deus. Agora coloca para mim Jeremias 29:13. Quantos ainda querem ser cheios do Espírito Santo? Depois de uma palavra dessa, né, pastor? Misericórdia. Jeremias 29:13. Olha só o que a Bíblia diz. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração.